Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 8 de outubro e no resumido número 284, apostas online dominam o Brasil, o estrago das bets na economia, os efeitos psicológicos do vício, crianças expostas, crimes, conflitos de interesse e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa semana, mais um episódio especial, dessa vez sobre o mundo das apostas, as famosas bets. É mais um episódio em formato compartilhável. Volta e meia perguntam qual é um bom episódio para introduzir o resumido para alguém. E como são notícias da semana, às vezes não fica muito claro, né? Os episódios especiais são bons para isso. Então, se você sabe de alguém que goste desse tema, envie esse episódio. Como essa semana o episódio é especial e eu tô cheio de link muito bom, a edição da newsletter O Futuro Explicado vai ser um pouco diferente do formato tradicional. E eu vou incluir várias das notícias dessa semana por lá, para as coisas não se perderem aí no tempo. Então, se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. É só visitar resumido.cc/newsletter. Para todo lado que você olha, tem um anúncio de alguma casa de apostas. No futebol, o setor dominou o cenário e tem alguma bet patrocinando quase todos os clubes e os principais campeonatos do Brasil. Nas redes sociais, centenas, milhares de influenciadores e atletas com milhões de seguidores fazem propaganda dos sites de aposta. Uma grande parcela dos brasileiros já está viciada nesses jogos e está perdendo muito dinheiro. 1/3 dos apostadores já está endividado e essa coisa toda está só começando. A força das bets, como ficaram conhecidas essas casas de apostas, está muito relacionada com os nossos hábitos online. Muitos deles afiados ao longo dos últimos anos, mergulhados em redes sociais com seus algoritmos e mecanismos de recompensa e dopamina que nos deixam grudados na tela. Muito da popularidade desses jogos está justamente na praticidade e na facilidade de participar sem ter que sair de casa ou passar por uma burocracia muito maior do que preencher um cadastro e uma confirmação de e-mail. O volume de anúncios e as características dos aplicativos, que permitem apostas rápidas, contínuas, aumentam potencialmente o vício. Há uns meses, viralizou um gráfico animado que mostrava a evolução do acesso aos sites de bet ao longo dos anos em vários países. No momento em que o Brasil surge no gráfico, em 2018, ele ultrapassa todos os outros países e assume o primeiro lugar, isso já em 2023, com quase 3 bilhões e meio de visitas naquele ano, o dobro do segundo colocado, o Reino Unido, que tem uma longa tradição de apostas. A minha pergunta é como e por que diabos isso tudo foi liberado em primeiro lugar? Nesse episódio especial, vou falar sobre o impacto da liberação dos sites de aposta e dos jogos online, como o famigerado Jogo do Tigrinho, aqui no Brasil e no mundo, para tentar entender como a gente chegou até aqui e como é que faz para sair dessa. Eu não bebo mais cerveja industrializada, essas aí mais populares, eu não bebo mais. Aliás, você sabia que o lúpulo que vem da Escandinávia, ele vem aqui no Brasil através dos Cinquentinha na minha conta. Como assim, cinquentinha? O que é isso? Não, é que eu apostei no papomerda.bet que você ia falar de cerveja artesanal no nosso date. Eu não sei se entendi o que é exatamente. Não, porque hoje tudo é bet, Marcelo. Hoje mesmo eu fui na manicure e eu ganhei R$30 no Iabet, que eu apostei que a Joelma ia arrancar um bife da minha cutícula. Gente, mas tem bet até pra isso agora? Tem bet pra tudo, Marcelo. Que mundo que você vive. Esse áudio que você ouviu é trecho de um episódio do canal de comédia Porta dos Fundos. Frases como "conheço quem só vive de bet" ou então "é só estudar bastante para ganhar" se tornaram comuns em bares, nas redes sociais e nos canais sobre apostas esportivas. Especialistas com mais de 20 anos de estudos ouvidos pela BBC News Brasil discordam e apontam que, embora seja teoricamente possível lucrar no longo prazo,
Isso é algo extremamente difícil e é viável apenas para poucas pessoas. Isso é o que acontece quando você inventa de jogar em cassinos ou joguinhos de aposta online. Esse áudio é de um vídeo do Instagram do Breno Masi, @macmasi. Na vertical é o tempo passando, na extremidade esquerda tem o saldo igual a 0 e na direita tem o saldo igual a 2.000. Repara que ao longo do tempo todos os jogadores vão tendo prejuízo, ou seja, só quem ganha é o cassino. E o que ele diz basicamente é que a banca nunca perde. É uma questão matemática de um negócio que é montado para tirar a grana de quem se ilude com dinheiro fácil, através de mecanismos altamente viciantes, especialmente para a população de baixa renda e mais vulnerável socialmente. As apostas invadiram também a cultura digital. Memes sobre green e red, como são chamados os ganhos e as perdas nas apostas, viralizam nas redes sociais. Desafios como o Bet Challenge, onde as pessoas compartilham as suas apostas arriscadas, também são muito populares no TikTok e no Instagram. As plataformas de apostas usam mecanismos de recompensa que são similares aos das redes sociais, com notificações, rankings e bônus que mantêm o usuário engajado e sempre voltando para mais, assim como a gente faz quando está scrollando infinitamente no feed. Existem casos de pessoas que tratam o vício como se fosse uma dependência química. Uma mulher de 30 anos de São Paulo entrou com uma ação na justiça pedindo que a plataforma Blaze a excluísse definitivamente. Ela diz que começou a jogar em 2022 e atualmente está viciada, a ponto de gastar todo o seu salário e contrair dívidas com empréstimos para continuar apostando. Mesmo depois de pedir diretamente para a Blaze para sua conta ser suspensa, a empresa desbloqueou seu acesso em momentos de crise e ela diz que continua recebendo e-mails de promoção da plataforma e não consegue parar de jogar. O jogo destruiu a minha vida. Eu quase perdi o meu casamento. Eu acordava de madrugada para jogar. Eu ia no banheiro para jogar. Qualquer momento que eu tinha, se eu estava dirigindo, eu estava apertando um botãozinho e jogando. E foi nessa que eu perdi 160 mil. Hoje eu tenho meu nome sujo. É uma consequência do jogo e isso foi uma consequência da minha vida. Uma empresária de Maringá contraiu uma dívida de R$110 mil por conta das perdas no jogo do Tigrinho e gravou esse vídeo, que você ouviu um trecho agora, que viralizou, contando como ela entrou numa espiral de dívidas só por ter apostado pelo celular. O tamanho do buraco causado pelas bets na economia e no comportamento de milhões de brasileiros é alarmante. O José Roberto de Toledo, no podcast A Hora, traçou um panorama do perfil do apostador médio, segundo dados do IPEC. O IPEC estima que 28 milhões de brasileiros já jogaram online em algum momento das suas vidas. Esses 28 milhões é mais do que a população de Minas Gerais, pra você ter uma ideia. Nossa Senhora. E desses 28 milhões, metade, um pouquinho menos da metade, 13 milhões, são jogadores contumazes. Que é uma cidade de São Paulo. Mais que uma cidade de São Paulo. Mais que uma cidade de São Paulo. A maioria absoluta dessas pessoas que jogam contumazmente admitem que perderam mais do que ganharam durante as suas apostas. Os apostadores são, em maioria, homens jovens de classe média baixa, concentrados na região sudeste. E a motivação principal é o desejo de ganhar dinheiro, mesmo que na prática grande parte dos ganhos, quando acontecem, seja reaplicado no próprio sistema de apostas até perder tudo. São bilhões de reais que passam por esses jogos online toda semana, seja por meio de apostas esportivas ou nos jogos como o Fortune Tiger, que é o famoso jogo do tigrinho. De acordo com a Folha de São Paulo, o Ministério da Fazenda projeta uma movimentação que poderia chegar a 150 bilhões de reais por ano. Um levantamento do Banco Itaú mostrou que os brasileiros gastaram aproximadamente 68 bilhões de reais em jogos e apostas online entre junho de 2023 e junho de 2024, em um ano só. Nesse mesmo período, os prêmios recebidos pelos jogadores somaram apenas 44 bilhões de reais. É uma perda de quase 24 bilhões de reais em um ano. O gasto dos apostadores já equivale a 0,22% do PIB do Brasil. Um estudo da PwC revelou que as apostas já representam 1,38% do orçamento familiar nas classes D e E, podendo chegar a 5,5% das despesas com alimentação em 2024. O Instituto Locomotiva apontou que 86% dos apostadores possuem algum tipo de dívida e 64% estão com o nome negativado.
E dados do Banco Central mostram o uso do cartão do Bolsa Família para apostas esportivas. Só em agosto, os beneficiários transferiram 3 bilhões de reais para sites de bets via Pix. Isso levantou debates sobre a liberdade do uso desses recursos e a necessidade de uma intervenção governamental. O governo considerou bloquear o uso do cartão do Bolsa Família para esse tipo de transação, mas recuou pelo temor que a medida estigmatizasse os beneficiários. O presidente Lula se mostra preocupado com o vício em apostas, mas decidiu esperar o impacto das ações já em curso antes de um bloqueio. O vício em apostas online compartilha muitas semelhanças com a dependência digital. Ambos exploram os mesmos circuitos de recompensa no cérebro, liberando dopamina e criando um ciclo de busca por gratificação imediata. Assim como a gente passa horas nas redes sociais, os apostadores ficam grudados nos apps de bet, sempre em busca da próxima vitória. Essa combinação de acessibilidade constante e estímulos frequentes torna as apostas online particularmente viciantes no contexto da nossa cultura digital hiperconectada. Um estudo da Universidade de Harvard diz que aproximadamente 1% da população adulta dos Estados Unidos tem um grave transtorno de jogo, e entre 2% e 3% apresentam problemas moderados ou leves. O aumento nas chamadas para as linhas de ajuda para viciados em jogos de azar tem preocupado especialistas nos Estados Unidos, porque quem pede ajuda é cada vez mais jovem, predominantemente homens na faixa dos 20 e 30 anos. Muito novo. O aumento das chamadas parece coincidir com a legalização das apostas esportivas e com a popularidade dos apps de apostas esportivas desde 2018, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a proibição das apostas esportivas. Atualmente, 38 estados já legalizaram a prática e só para se ter uma ideia do tamanho disso aí, em 2024 espera-se que os americanos apostem cerca de 35 bilhões de dólares em jogos da NFL, o futebol americano, né? Um aumento de 1/3 em relação ao ano anterior, de acordo com uma reportagem da The Atlantic. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que a chance de falência aumentou em 28% nos estados que adotaram as bets e as cobranças por dívidas saltaram 8%. E isso aí aconteceu em 100% dos estados que legalizaram. Então daí você pode imaginar o que vem por aqui. Um outro estudo publicado no Periódico Internacional de Medicina e Esporte sobre os efeitos dos jogos online na saúde mental de adolescentes entre 15 e 19 anos identificou uma correlação negativa entre a participação em jogos de apostas online e o bem-estar psicológico. Adolescentes que se envolvem com apostas têm níveis elevados de estresse, ansiedade e depressão, além de um aumento de comportamentos impulsivos, o que compromete as suas decisões no dia a dia. Algumas soluções apontadas são a implementação de limites de apostas e depósitos obrigatórios, a criação de programas de educação financeira nas escolas focado em prevenção, estabelecer um fundo nacional para tratamento de vício em jogos, financiado por uma porcentagem das receitas das apostas, e o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial para identificar padrões de jogo problemáticos e intervir precocemente. O que será que é, hein? O que será que é? Ai, é muito legal esse jogo de apostas, né? É por isso, pessoal, que eu uso BetKids. Com BetKids, você aprende matemática brincando. Sabe quando o seu pai tá sem prestar atenção no que você tá falando e mexendo no celular? Ele tá brincando de bet. Mas agora, você também pode entrar no mundo lúdico do jogo de azar infantil. Basta você pegar o celular do seu papai, apontar pro QR Code aqui na tela, baixar BetKids e se divertir de montão. Criança que não aposta fica com cara de ricota. Esse áudio é um trecho de um esquete do Porta dos Fundos. As crianças, claro, também são afetadas pelo universo das bets e não só a partir de pais com problemas com aposta. Em muitas escolas já há relatos de crianças com problemas com apostas. O Instituto Alana revelou que influenciadores mirins brasileiros estão sendo pagos para promover jogos de azar ilegais para crianças e adolescentes no Instagram. Uma reportagem da BBC contou que esses jovens influenciadores, com idade entre 6 e 16 anos, possuem milhões de seguidores, muitos deles menores de idade. E a promoção de jogos de azar para crianças, como eu disse, é contra a lei. E essa divulgação muitas vezes se mistura com conteúdo de entretenimento, o que dificulta para as crianças distinguir entre publicidade e diversão.
Além disso, os jogos mobile com mecânicas similares às apostas, como os loot boxes, que são aqueles envelopes que você não sabe o que vai vir, normalizam comportamentos de apostas desde muito cedo. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube não têm filtros eficazes o suficiente para impedir que esse tipo de publicidade chegue ao público infantil. Especialistas alertam para os riscos de vício, comparando o impacto desses jogos à dependência química. De acordo com o Estadão, os meninos estão mais suscetíveis porque são atraídos pela forte relação com o futebol que é normal nessa idade. A melhor forma de combater esse problema entre os pequenos, como disse uma reportagem do jornal o Globo, é acompanhar o uso de internet dos filhos, além de manter um diálogo aberto sobre os perigos dos jogos de azar online e deixar o canal aberto para eles contarem sobre as suas experiências. As apostas online abriram novas fronteiras para o crime cibernético. Os hackers agora atacam perfis de usuários nesses sites, tanto para roubar dados pessoais quanto o saldo da conta, e crimes de manipulação de resultados agora envolvem sofisticados ataques de DDoS, o famoso Denial of Service, para influenciar apostas ao vivo. Como a maioria das empresas não está sediada no Brasil, essas bets também podem funcionar para crimes como lavagem de dinheiro. Uma aposta falsa pode ser feita por um criminoso através de uma dessas empresas e, ao ganhar, ou supostamente ganhar, pode legalizar o dinheiro ilícito, conseguido com tráfico de drogas ou comércio de armas, por exemplo. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus! Na notícia da prisão da Deolane Bezerra, teve uma coisa que chamou tanta atenção quanto o fato em si. O show que os seguidores deram na frente dos presídios e nas redes. A prisão da influenciadora digital Deolane Bezerra e da sua mãe, Solange Bezerra, por suspeita de envolvimento com apostas ilegais nos seus perfis na internet, foi bem comentada, né? Uma operação da Polícia Civil, com forças policiais de 5 estados, desvendou aí uma quadrilha suspeita de envolvimento com apostas online que movimentou bilhões por meio de depósitos e transações financeiras atípicas. Você acha que ela se importou? Que nada, as duas saíram da prisão fazendo graça. A mãe era comando de cela, viu? Lá. Para com isso. Foi isso aí, vai, eu já sou... Comando de cela, embaçava na limpeza. Empresas como a Vai de Bet e a Esportes da Sorte, que patrocinam times grandes do futebol brasileiro, também foram alvo das investigações e estão fora da lista inicial de bets regularizadas aqui no Brasil, ao menos até o dia 8 de outubro, que é quando eu estou gravando esse episódio. A atração das apostas é tão grande que pode atingir até quem não precisa de dinheiro. Outro caso que ganhou repercussão foi o do jogador Lucas Paquetá, denunciado por envolvimento com apostas e manipulação de partidas pela Liga Inglesa. A acusação é dele ter forçado cartões amarelos em 4 jogos para favorecer grupos de apostadores. O Paquetá nega. Eu fui aconselhado pelos meus advogados a não fazer comentários sobre o caso. O que eu posso falar é que eu continuo fazendo o possível, cooperando, e meus advogados vão trabalhar em minha defesa e a gente vai fazer o máximo para que tudo seja esclarecido no final disso tudo. A suspeita foi identificada por conta de apostas fora do padrão que chamaram a atenção das próprias casas de aposta, que monitoram desvios de padrão para tentar identificar fraudes, como, por exemplo, um alto volume de apostas num evento pouco usual como um cartão amarelo numa partida qualquer. O Paquetá aguarda uma audiência e, se ele for condenado, ele pode acabar até banido do futebol. Numa entrevista para o G1, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que a regulamentação vai além da arrecadação e que a dependência psicológica dos jogos é uma pandemia instalada no país e que precisa ser enfrentada. O ministro está certo. O vício em bets é uma questão de saúde. Como dá para ver, é um problema gigante. Tem muita gente se endividando, tem muita gente gastando o que não tem, e nós achamos que isso tem que ser tratado como uma questão de dependência. No último domingo, enquanto as eleições municipais ferviam pelo país, o presidente Lula afirmou numa coletiva que, embora não seja essa a sua intenção, ele pretende acabar com as apostas esportivas no Brasil caso a regulamentação das empresas de bet não funcione.
E isso vem depois das medidas adotadas pelo governo para restringir a atuação das bets. Segundo uma portaria publicada no Diário Oficial da União, a partir de outubro, agora esse mês, só vão poder continuar funcionando as empresas de apostas que já estão atuando no país e que solicitaram autorização para seguir funcionando. Quem não estava operando ainda e conseguiu a autorização só vai poder começar a operar a partir de janeiro de 2025, quando todos os sites de apostas legalizados vão ter que estar hospedados no domínio .bet.br, o que vai ajudar os usuários a identificar e diferenciar os sites legais e os ilegais. 205 bets, que pertencem a 93 empresas, ou seja, algumas empresas têm mais de uma bet, estão autorizadas a operar até dezembro. A partir de 2025, elas só vão poder seguir funcionando se estiverem sediadas no Brasil e se pagarem os 30 milhões de reais por uma licença de 5 anos para explorar até 3 marcas. A expectativa é que se arrecade mais de 3 bilhões de reais com as licenças. Cerca de 2 mil sites de outras empresas não legalizadas já são, a partir de agora, considerados ilegais e estão sujeitos a multas de até 2 bilhões de reais por infração. O problema vai ser conseguir identificar e encontrar o dono para poder multar. Mas não dá para ficar só de olho nessa possível arrecadação com licenças e os impostos. Tem que calcular o custo social disso tudo. Como sempre, no mundo digital, a regulação chega atrasada. Entre as mudanças propostas, fala-se em proibir o uso de cartão de crédito para apostas e aumentar os impostos. O governo já fixou 35% para as empresas e 15% sobre os prêmios, mas especialistas sugerem uma taxa ainda mais alta para se equiparar a itens considerados prejudiciais à sociedade, como o tabaco e o álcool. Outro ponto crítico é a publicidade das bets, que atualmente segue um modelo de autorregulação, o que obviamente não é o melhor modelo para esse tipo de negócio. A partir de 2025, influencers, atletas, celebridades não vão poder mais fazer propaganda de bets, dizendo que é uma forma de ficar rico. E as plataformas vão ser obrigadas a adotar medidas para prevenir a dependência dos usuários. O Google anunciou também que não vai aceitar mais anúncios de casas de apostas que não estiverem nessa fase de regulamentação no Brasil. Alguns especialistas defendem a proibição total das bets, argumentando que o custo social é devastador. Outros argumentam que a legalização pode trazer benefícios, como geração de empregos e receita fiscal, além de reduzir o mercado ilegal de apostas e dar alguma proteção ao consumidor. Pelo mundo, há vários movimentos para aumentar a regulação. Nos Estados Unidos, o Safe Bet Act quer estabelecer padrões federais para as apostas. No Reino Unido, onde as apostas são legalizadas há décadas, há uma proposta de estabelecer limites de apostas online entre 2 e 15 libras. E na Austrália, que tem o maior gasto per capita em apostas no mundo, e em Singapura, também estão implementando medidas mais rigorosas. Segundo a Folha de São Paulo, a Globo e a MGM Resorts International, conhecido aí pelos cassinos em Las Vegas, o famoso MGM que você vê nas lutas de boxe, anunciaram uma parceria para criar a casa de apostas MGM Bet, prevista para ser lançada em 2025. Essa joint venture quer aproveitar o alcance de 70 milhões de brasileiros diariamente da Globo para promover a nova plataforma de apostas. A ESPN nos Estados Unidos também já tem uma plataforma de apostas. E não bastasse o conflito de interesses gigantes de termos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e vários times patrocinados por bet, o que é um completo absurdo. Inclusive na Inglaterra está proibido o anúncio de bet nos uniformes dos times. Aqui no Brasil, os times querem criar suas próprias plataformas de aposta. O Flamengo criou a Flabet, que vai ser operada pela Pixbet, patrocinadora master do clube, e já está autorizada pelo Ministério da Fazenda. Tá achando pouco? A Caixa Econômica Federal também está se preparando para entrar no mercado de apostas, segundo a Carta Capital. Com o monopólio dos jogos lotéricos no país, a Caixa pediu autorização ao Ministério da Fazenda para operar no setor de apostas e projeta que, com isso, pode aumentar a receita em 6 bilhões de reais, contando com a força dos seus 3.300 pontos físicos no Brasil. O
O que eu não lembro é da população ter sido consultada sobre nada disso. E se tivessem perguntado, provavelmente a gente não teria começado a cavar esse buraco. Um levantamento do Datafolha, feito em janeiro desse ano, mostrou que a maioria das pessoas é contra jogos de aposta. 55% dos brasileiros se posiciona contra as apostas esportivas online. Entre quem já apostou, o apoio é bem maior, 67%, contra 24% de apoio entre quem nunca apostou. A oposição também é mais forte entre os que nunca realizaram apostas, com 60% dos brasileiros se posicionando contra. A pesquisa destaca que a grande maioria dos brasileiros, 84%, nunca fez apostas online e que entre os que já apostaram, 51% relataram mais perdas do que ganhos, com um gasto médio mensal com apostas de R$ 263. O fenômeno das apostas online é um reflexo e, ao mesmo tempo, um catalisador das mudanças na cultura digital. Ele demonstra como a tecnologia pode amplificar comportamentos de risco e criar novos desafios sociais. O caso das bets online é um alerta para a necessidade de se equilibrar a inovação tecnológica com responsabilidade social e bem-estar coletivo. Eu nunca fiz nem cadastro no site de apostas. Se eu fosse você, eu também não faria. Vai dar merda. Pode apostar. Se você quiser mais conteúdo do Resumido, você pode encontrar no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads e também no youtube.com/resumido. Tem também o Blue Sky, que tá com o meu nome, Bruno Natal. E se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E não deixe de se inscrever na newsletter O Futuro Explicado. É só visitar o site resumido.cc/newsletter, cadastrar o seu e-mail e passar a receber semanalmente a newsletter do Resumido. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre o domínio das apostas online no Brasil e como isso está afetando a economia, dos efeitos psicológicos do vício em jogos de aposta, das preocupações com a exposição de crianças a esses ambientes, dos crimes associados ao setor, dos conflitos de interesse da indústria e muito mais. Se você gostou desse episódio, compartilhe o Resumido. Recomende para mais gente, é muito importante, ajuda a aumentar o alcance do Resumido. E não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que também contam com animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.